Amados do Pai, shalom para todos. Nós adentramos tua casa com muito temor hoje, domingo, dia do Senhor, onde celebramos o poder da sua ressurreição, e a minha oração é que Deus nos dê nesse momento tão oportuno esta revelação para que possamos nos posicionar da maneira certa em fé, para que possamos caminhar debaixo desta revelação gloriosa. Meu convidado, o pastor Edno, hoje, domingo, dia 18, também na quinta-feira, dia 22, e domingo que vem, dia 25, 3 ministrações específicas sobre a revelação do Cristo ressuscitado, num momento tão peculiar para os discípulos, para aqueles que amavam o Senhor, onde houve uma ministração peculiar, onde eles se posicionaram da maneira certa. E queremos colocar a mesma palavra no teu coração, do Calvário ao Pentecostes. E queremos que você compartilhe, porque cremos que haverá uma intervenção dos céus, milagres, maravilhas, sinais, onde a palavra revelada com temor em oração, vai auxiliar cada um de vocês a se posicionar nesse tempo tão importante, para que possamos vivenciar em fé a vitória em Cristo. Pastor Ed, meu convidado, vamos recebê-lo com muito amor e com muito carinho. Seja bem-vindo, amado pastor, em nome de Jesus. Meu amigo pastor Edno, que prazer, shalom e prosperidade, paz e prosperidade. Amém, amém, para você também, para todos que estarão assistindo essa live. Que o favor de Deus, a graça do Altíssimo, a manifestação do Senhor Jesus ressuscitado, ocorra na casa de cada pessoa que vai nos assistir essas 3 lives falando do poder do Cristo ressuscitado. Uau! E essa rota que temos compartilhado em oração, manhãs com Deus, essa rota do Calvário até o Pentecostes. 49 dias. Onde exatamente. Eu creio que Deus quer nos surpreender a mesma ministração que Cristo liberou para a sua igreja, seu corpo, que havia uma necessidade deles se posicionarem através da palavra, seria muito edificante, meu amado irmão, ministrar o coração das pessoas, porque nós temos essa necessidade, temos compartilhado isso, essa necessidade. É verdade. Das pessoas se alinharem com a palavra e se alicerçar a fé na palavra revelada. Olha, eu estou me lembrando aqui de um trabalho que minha esposa faz. Ela pega retalhos vermelhos, azuis, amarelos, e aquilo que está ali jogado de lado, ela dá uma forma e uma reconfiguração ampla. Então, ela, às vezes, pode fazer dali uma colcha, pode fazer uma toalha para a mesa, pode fazer um tapete. Aparentemente, olhando à nossa volta, nós temos a sensação de que nós estamos vivendo um monte de retalhos desconexos de fatos históricos que não vão nos levar em lugar nenhum. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o grande artesão mexendo na estrutura do tempo, com o seu amor, com a sua graça, com a palavra, ele vai costurando os fatos até que tudo esteja completamente compreensível numa perspectiva sobre a qual nós não olhávamos antes. Eu me lembro que Hernandes Dias Lopes, inclusive, ele conta sobre uma moça que estava tão triste pelos últimos fatos que tinham acontecido na casa dela. Ela tinha perdido o pai, e ela então pensou, será que Deus não está cuidando
de mim, da minha vida, da história? Por que isso está sendo permitido? Então, o pastor foi fazer uma visita para ela não estava indo à igreja mais, e quando o pastor chegou na casa dela, Bernardi, ela estava, então, costurando esses retalhos com um tricô, e havia tantas pontas soltas. O pastor falou: olha, você não sabe o que você está fazendo, que ela tinha acabado de dizer que Deus não sabia o que estava fazendo. E aí ela falou assim: como que eu não sei o que eu estou fazendo? Você está olhando para o lado avesso. Então ela virou aquele trabalho artesanal e ela estava fazendo um desenho maravilhoso, lindíssimo. Então o pastor disse assim: olha, você também está olhando a história do lado avesso, do lado contrário. Você tem que olhar do ponto de vista de Deus. Amém. Quando a gente pega os evangelhos, no final dos evangelhos, a gente vê o ambiente cercado por tristeza, por perdas, por desilusão, todos os sonhos se esfacelando diante dos olhos dos discípulos, das nossas irmãs, Maria Madalena, nós temos Maria, mãe de Jesus, Jesus sendo crucificado, aparentemente o mal vencendo, o sofrimento tendo a última palavra, a dor se instalando no ambiente. De repente, a história vira. Eles estavam vendo do lado avesso. Deus estava costurando uma história diferente. Uau! Uma história de esperança, uma história de alegria, uma história de perspectiva completamente nova. Amém! Aleluia! A ressurreição acontece. E ali, entre os discípulos, naqueles 40 dias que Jesus ficou na terra, do Calvário ao Pentecostes, ele se manifesta 7 vezes. E cada manifestação traz no coração dessa manifestação uma mensagem de esperança, de graça, de poder para as nossas vidas. Então, pastor Bernardi, estar aqui nessas 3 lives com você é uma grande alegria para o meu coração. Muito grande. Alegria Amém? nossa. E eu creio que as pessoas serão curadas, tocadas, e haverá uma palavra de destino, uma palavra onde Deus vai nos orientar. Eu vejo assim, você está falando, Edno, e é o mesmo contexto hoje. As pessoas estão com muito medo, muita incerteza, muita insegurança, muito desconforto na área profissional, na área sentimental, na área financeira, área ministerial, na área física. E a palavra gerada, principalmente nesses dias, por homens e mulheres que amam a presença, estão com o coração no altar. Eu me lembro, toda manhã nós estamos orando e você compartilhando, e essa oração de manhã que nos enche com uma palavra específica, nos dá uma alavancada, uma âncora. Amém. Glória a Deus. Então, eu gostaria que todos aqueles que começaram a assistirem esta live, que convidem os seus parentes, seus amigos, sabendo que é uma série de 3 lives. Em cada live, nós vamos lançar um olhar dentro da perspectiva divina, não do lado avesso da história, mas como Deus está trabalhando, como Deus continua reinando, como Deus tem o controle de todas as coisas, como Deus, ele
vai trabalhando de forma detalhada para um fim de glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até chegar a ser dia perfeito. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Uau! Aleluia! Rapaz, eu sinto a presença aqui, ó. Amém! Olha, a primeira manifestação de Jesus tem uma revelação incrível. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16, é bom esclarecer que todos os evangelhos falam da ressurreição. Dos 4 evangelhos, o primeiro a ter sido escrito é o evangelho de Marcos. E Marcos traz aqui uma expressão que os outros escritores dos evangelhos, tanto Mateus, quanto Lucas, quanto João, também utilizaram. Está no capítulo 16, versículo 12. Depois disto, então, ele está enumerando as manifestações. Depois disto, manifestou-se outra vez, de outra forma, a 2 deles que estavam no caminho para o campo. Então, ele está falando das 7 manifestações do Cristo ressurreto, de Jesus ressuscitado. E a primeira manifestação foi para Maria Madalena. Se você observar no versículo de número 1, diz que passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar o Senhor. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Versículo 4, e olhando, viram que a pedra estava removida. Importante todas essas considerações de Marcos, e depois Lucas, que fez um estudo acurado dos fatos, e Mateus e João, eles vão citar também 7 provas da ressurreição de Jesus. Mas a primeira revelação é que Jesus se manifesta a uma mulher que tinha sido possessa de 7 demônios. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro. Está vendo? A primeira manifestação, a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, pastor Denardi, o que me encanta nesse estudo das 7 manifestações de Jesus ressuscitado é que, de acordo com a Bíblia, nesse momento, ele não é o Jesus galileu, nem o que nasceu na manjedoura, o que está sujeito à morte, à dor, ao sofrimento. Não. Ele é o Cristo glorificado. Amém. Ele está num corpo glorificado, eterno, imortal. Ele acabou de vencer a morte. Ele poderia ter dito assim: não, agora eu estou no topo, não é? Eu estou no pico da montanha, então eu vou direto para o meu Pai. Não, ele não vai direto para o Pai. Ele é a primícia dos que dormem, e ele vem e ele se revela não aos grandes desta terra, não aos poderosos desta terra, mas ele se revela a pessoas comuns. A manifestação de Jesus ressuscitado, ou as manifestações, que são 7, se dão para pessoas como eu e como você que me ouve. Maria Madalena. Não foi nem Maria, mãe de Jesus, que quando virgem deu à luz o Salvador. Não. Primeiro que a mulher era descaracterizada, desvalorizada na época de Jesus.
o rabino tinha uma oração, graças a Deus, porque não me fez mulher. A mulher era considerada numa posição inferior ao homem, mas veja, a primeira pessoa que se depara com Jesus glorioso é uma mulher. Uau. E uma mulher que tinha sido possuída por 7 demônios, por legiões de demônios, correto não? Mas ele não se manifesta só a esta mulher, ele se manifesta, como nós veremos depois, aos 10 discípulos que estavam com medo. Onde o medo estava dominando, Jesus se manifesta. Ele se manifesta, como nós lemos no versículo 12, aos 2 discípulos que caminhavam para Emaús. Eles estavam desiludidos, a esperança deles já tinha sido drenada diante de toda a fatalidade histórica que estava diante dos seus olhos. Ele se manifesta a Pedro, que tinha negado o Senhor 3 vezes. Ele se manifesta a Tomé, que estava cético, incrédulo. Olha que coisa linda! Significa que uma pessoa comum, como eu, como você, falho, imperfeito, que às vezes tem dúvidas, que às vezes é tomado pelo medo, pela insegurança, nós podemos experimentar a manifestação gloriosa do Senhor Jesus ressuscitado. Uau! É o fruto da graça. Amém. É fruto do favor, do amor, da compaixão. Olha, eu vou te dizer, Jesus se sente bem em estar com você. Amém. Apesar de você. O amor dele, a graça dele, especialmente nesse tempo de dor, de luta, quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, que fora aquecida 7 vezes mais, não viu apenas os 3 amigos de Daniel. Jesus estava lá no meio da fornalha, dentro da fornalha. Quando Nabucodonosor de manhã olhou para ver Daniel na cova dos leões, os leões passaram fome durante a noite. Deus não nos livra, às vezes, das provas, mas nos livra dentro das provas. E Jesus, então, ele dá uma parada e ele vem e ministra o coração de Maria. Na verdade, se você for abrir a palavra de Deus em Lucas, há uma pergunta dos anjos que estavam ali, que removeram a pedra, para Maria. E é uma pergunta muito importante lá em Lucas, capítulo de número 24. Aqui, esta pergunta que o Senhor Jesus faz quando ele ressuscita, ele então pergunta a ela: por que você está chorando? Veja aí, as mulheres perplexas estão ali. O anjo pergunta: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Uau. Em João, nós temos aqui, João, capítulo de número 20, está vendo? Está em todos os evangelhos. O Senhor Jesus, no versículo 15 do capítulo 20, pergunta: mulher, por que você chora? Então, o Jesus ressuscitado, ele se manifesta no meio de gente que chora, no meio de gente que está triste, no meio de gente que está campeada, envolta por ambiente de morte. Elas foram para o sepulcro esperando encontrar a morte. Marcos diz assim: quem vai remover a pedra? Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que você esteja passando, se você tem tido dias de lágrimas, se você tem se ajoelhado e clamado por um milagre, Jesus venceu a morte. Amém. E ele vai se manifestar aí no seu quarto, onde você está ajoelhado. Ele vai se manifestar no quarto de hospital. Ele vai manifestar aí na cadeia. Ele vai se manifestar aonde você pensa que ele não poderia se apresentar. É aí que ele vai manifestar o seu poder. Então, a primeira manifestação de Jesus
carrega esta revelação da graça, do amor, do desejo de se apresentar no meio de pessoas comuns. Amém. Não, olha, uma coisa tão importante, pastor Denardi, é que às vezes a gente deixa sofismas e conceitos dominarem a nossa mente, dizendo assim, nossa, será que Deus se revelaria, se manifestaria? Porque eu sou tão pequeno, eu não sei orar muitas vezes direito, eu não sinto a presença de Deus, eu me sinto tão fraco diante de uma luta tão grande. Mas a Bíblia diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que habita nas maiores alturas, mas também habita com o quebrantado de coração. Amém. Se Jesus fosse onde já existe o sucesso, ele não teria relevância. Se Jesus fosse onde só teria saúde, qual a razão do poder curador dele? Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai arrancar a tristeza do seu coração. Amém. As mulheres estavam tristes. O texto lá em Marcos diz que os discípulos tinham passado a noite chorando. Mas amanheceu. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas pela alegria, pela manhã vem a alegria. Amém. Com o nascer do sol vai nascer a alegria. Agarre-se em Jesus, busque a Jesus. Ele está vivo. Aleluia. Existem pelo menos 7 provas da ressurreição do Senhor Jesus. Josh McDowell, ele coloca essas provas como uma evidência inquestionável, inequívoca de que Jesus venceu a morte. A primeira evidência é o túmulo vazio. É uma evidência física e forense, uma evidência arqueológica. Você pode visitar o canal do pastor Denardi, do íntimo do Pai, vê-lo profetizando ali no túmulo de Jesus, o túmulo vazio. Amém, do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Jesus não está lá. Amém. Jesus não está lá. Amém. Maomé não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Allan Kardec não ressuscitou. Jesus ressuscitou. Amém. Nenhum líder, ninguém deste mundo venceu a morte. Jesus venceu a morte. E ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor Denardi, Jesus está vivo. Aleluia. Sabe, eu fiz uma viagem para Israel e nós tivemos um culto ali, num ambiente, no jardim do túmulo. O túmulo estava vazio, nós fizemos uma santa ceia e na hora que eu fui orar, eu tive uma palavra de conhecimento. A minha mão tremeu e me veio à mente mal de Parkinson. Naquela hora eu disse assim, olha, tem alguém aqui do grupo que esta manhã se manifestou, que esta manhã se levantou e quando foi lavar o rosto, as mãos tremeram. E então pensou, eu estou com Parkinson. Você ouviu uma voz do inferno dizendo, você está doente. É uma doença hereditária. Mas eu quero declarar que Jesus está vivo. E você está sendo curado agora. Este homem que teve essa experiência quando levantou, estava lá. Um pastor, um homem de Deus. Ele depois contou que quando levantou, ele sentiu que as mãos estavam tremendo. Quando ele foi lavar o rosto, as mãos estavam tremendo. E pensou, meu Deus, eu estou com Parkinson. É um problema familiar. E na hora de liberar a palavra de conhecimento, que eu falei que Jesus está vivo, parou o tremor. Ele foi instantaneamente curado. Amém. Jesus está vivo. Amém. Esse estudo que vai do Calvário, da Páscoa até o Pentecostes, é a preparação para a vinda do Espírito Santo. E nós temos evidências históricas, arqueológicas,
físicas de que o maior inimigo, que é a morte, foi vencido. A segunda evidência é a mortalha. São os lençóis. Diz a Bíblia que Maria falou para os discípulos, Pedro saiu correndo, João correu mais do que Pedro, mas chegou diante do sepulcro, ficou parado, e Pedro entrou, e quando entrou, lá estavam os lençóis. Ele perpassou os lençóis. Os lençóis estavam ali, do lado. Terceira evidência são soldados. O próprio Império Romano constatou que Jesus tinha desaparecido. Mateus fala do suborno dos soldados. Significa que Jesus, ele não ficou preso pela morte. Ele, quando ele ressuscita, ele diz assim: ninguém pode me deter. Eu vou à frente de vós. Eu quero te dizer que Deus está à frente de você. Deus está à frente da sua empresa. Deus está à frente da sua família. Deus está à frente do seu futuro. Deus está esperando você lá no seu futuro. Não é o teu futuro que te espera, é o Senhor. Ele Amém. diz: eu vou para Galileia, eu vou aguardar vocês lá. Enquanto você está caminhando, ele já foi na frente, ele já abriu o mar vermelho, ele já preparou o maná do céu para você, ele já preparou o tempo de glória e de vitória sobre as tristezas da vida, em nome de Jesus. Amém. Aí nós temos, então, em quarto lugar, as testemunhas oculares. 1 Coríntios, capítulo de número 15, declara que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Cristianismo não é uma ideia. Cristianismo não é um conceito. Cristianismo é uma manifestação de uma pessoa que viveu dentro da história. Ele enfrentou os mesmos dramas que nós, ele passou pela mesma dor que nós sentimos, ele enfrentou os mesmos dilemas e ele é a primícia. O que significa que o que aconteceu com ele vai acontecer conosco também? As testemunhas oculares, esse termo testemunhas, são vistas especialmente no Evangelho de João, e depois em 1 de João, e mesmo em Apocalipse, que diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E lá Paulo fala assim, que depois ele se apresentou às mulheres, após se apresentar às mulheres, se apresentou a Tiago também, e ele fala: por último a mim, que sou o apóstolo, né? O último apóstolo abortivo daquela linhagem, para começar uma nova linhagem. Jesus se manifestou para ele ressuscitado na estrada de Damasco. Quinta manifestação, quinta prova, quinta evidência, é a pedra removida. A pedra tinha cerca de 2.000 quilos. Tinha o selo romano. O selo romano era como se fosse uma espécie de documento FBI, não é? Romano, da CIA. Quem violasse aquele selo, diz Josh McDowell, era morto, pena de morte. Mas o selo é quebrado, a pedra é removida. Teria que ter muitas pessoas para remover a pedra, mas o anjo removeu a pedra. Sexta evidência, o próprio anjo, a experiência que as mulheres tiveram, que os discípulos tiveram. E também, por último, o terremoto. Então, tudo isso é o que nós chamamos de substrato histórico que está por detrás da narrativa e do ambiente do texto. Significa que o que aconteceu, aconteceu. Significa que quando a Bíblia diz que Jesus se apresentou a Maria Madalena e perguntou: por que choras? Por que buscas entre os mortos aquele que está vivo? Dando a ela um novo sentido, um novo rumo, uma nova direção. Para mim, a primeira manifestação de Jesus ressuscitado, pastor Denardi,
tem o propósito de eloquentemente nos convencer, nos mostrar que ele veio para pessoas como nós. Amém. Pessoas comuns para experimentar uma obra incomum, que vive no natural para experimentar o sobrenatural. Então, nessa primeira live eu quero focar nisso, para gerar esperança no seu coração, fé no seu coração, e você crer que você não é vamos dizer assim, uma linha fora da curva. Não. Que você talvez não seja santo o suficiente, não tenha buscado Deus o suficiente. Não. Você é o alvo de Deus para ele operar grandemente nesses dias. Nas outras 2 lives, em cada live, nós vamos falar de 3 manifestações de Jesus ressuscitado. Que maravilha! Agora, esse poder que está aqui presente, a evidência da ressurreição, ele está aqui. Do nosso lado, do teu lado, do teu lado. É verdade, é verdade. Na última live eu citei o caso lá de Chester, como perguntaram para ele, como você sabe que Jesus ressuscitou? Ele está aqui do lado. Ele está comigo, ele está com você. Ele mudou a tua história, mudou a minha história, mudou a nossa história, mudou o nosso coração, mudou o nosso destino. Pessoas comuns, como você disse, jamais nós imaginaríamos experimentar o que estamos experimentando hoje. Esta graça, essa proteção, essa provisão sobrenatural, este amor paterno que nos envolve e nos abraça manhã após manhã. Uau! Olha, pastor Denardi, hoje de manhã eu me ajoelhei aqui, busquei o Senhor, eu senti uma presença tão forte. E eu estava pensando que quando Jesus sai do sepulcro, ressuscitado, ele emerge, ele entra no casulo existencial da vida de cada um dos seus discípulos. Esses casulos, ou lá dentro do quarto, no caminho para Emaús, ou a mulher que estava ali perplexa, né, achando que Jesus era um jardineiro, que tinham roubado o corpo do Senhor, sem saber o que pensar, confusa mentalmente, e depois lá Tomé e os discípulos que não apanharam nada. Jesus entra na realidade deles, ele veste a história deles, e de dentro para fora, ele, com a manifestação do Cristo ressuscitado, ele libera algo extra, libera o sopro do Espírito Santo, libera a paz que excede todo entendimento, libera a provisão sobrenatural, libera a revelação, porque ele tira as vendas dos olhos dos discípulos de Emaús e dos irmãos que ali estavam. Nós vamos falar um pouco na próxima live sobre isso. Então, nós queremos proclamar que Jesus vestiu a sua camisa histórica, ele entrou no casulo da tua vida, dentro da sala da tua casa, onde você está, e aí ele vai manifestar algo sobrenatural nesses dias até o Pentecostes. Amém, amém. Amém. É uma convicção isso. A hora que você falou sobre no jardim, que houve uma palavra de conhecimento, e a essência do Cristo ressuscitado estava ali, curou aquilo que o inferno cochichou no ouvido daquele pastor. Quantas pessoas estão ouvindo esse cochicho do inferno, esse medo do futuro, essa insegurança causada por esse vírus maldito, por todo esse efeito psicológico, emocional, físico. Há uma necessidade de sentirmos o poder da sua ressurreição para que haja um Amém. Tu és profeta. Ore por nós. Amém. Pastor Denardi, eu estou me lembrando que eu publiquei uma live chamada assim, como provocar um grande milagre na sua vida. E eu estava contando de J.D. Simpson, que ele foi no médico e
teve um problema cardiovascular seríssimo, ele não conseguia andar 5 metros sem se cansar. E aí o médico, ele tinha 38 anos, disse para ele, olha, você não tem anos de vida, poucos anos de vida, e você não vai nem poder pregar mais, porque é muito esforço para você. Então, ele pegou e se retirou, foi para um bosque, ele morava em Nova York, à parte, abriu a palavra e ele leu sobre o poder da ressurreição do Cristo ressuscitado e que o Senhor estava ali com ele, dentro daquela realidade. E ali ele se ajoelhou e ele arriscou. John Wimber diz que fé é arriscar. Francis Schaeffer diz que fé são as mãos vazias com as quais nós recebemos os presentes de Deus. Num ato de fé, ele abriu a mão vazia, doente, e ele orou para que ele fosse curado, para que Jesus ressurreto se manifestasse ali. Ele sentiu um toque, uma eletricidade, ele começou a tremer, e quando ele levantou, ele sentiu uma espécie de revigoramento no seu físico. Pastor Denardi, Deus fez um milagre tão grande que, depois disso, em 3 anos, ele pregou mais de 1000 sermões. Ele passou a fazer 20 reuniões, pregar 20 vezes na semana, e ele se tornou alpinista e escalou uma montanha de 1000 metros de altura. Um homem que não podia dar 5 passos. Talvez você esteja com dificuldade de avançar nos seus passos, mas eu quero te dizer que Jesus está aí do teu lado, você pode orar, ele vai ouvir a sua oração, ele vai tocar você e o milagre vai acontecer. Amém. Ore por nós, apóstolo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder agora. Amém. Onde essa pessoa estiver. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor quebrou as ataduras e os aguilhões da morte, a pedra foi removida, o terremoto aconteceu, houve a manifestação dos anjos. Antes de ir para o Pai, o Senhor quis, o Senhor desejou estar no meio dos seus. Encontrou-se com Maria Madalena, encontrou-se com Pedro, que havia negado o Senhor 3 vezes, encontrou-se com Tomé, que estava incrédulo diante de tanta dor que estava passando diante dos olhos dele naqueles dias. Jesus manifestou-se dentro do drama e da realidade de dor e de luta dos seus discípulos e operou milagres e liberou o sobrenatural, o poder da ressurreição que está escrito em Romanos 8. Então, agora, entra nessa casa, entra, Senhor, nesse quarto de hospital, entra agora nesse carro, entra agora, Senhor, neste coração, nessa mente, entra e opera um milagre. Libera poder para curar, repreendo toda enfermidade, quebramos todo o poder de Satanás, quebramos o poder do espírito de morte, declaramos que Jesus ressuscitado habita em nós e se manifesta na nossa vida e através de nós. E eu levanto as minhas mãos com o pastor Denardi, ligando na terra, para que seja ligado no céu, para que o Senhor flua o poder da ressurreição e quebre, que o Senhor aniquile o poder do inimigo, de opressão, de depressão, de tristeza, de angústia, de medo. Arranca o medo, arranca a tristeza, arranca a ansiedade. Jesus, e libera a tua paz para a tua glória. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que graça maravilhosa. Aleluia. Que prazer entrar na sua casa hoje, no domingo do Senhor, onde celebramos a ressurreição de Cristo, dia do Senhor, para abençoar você, sua casa, sua família, seu coração, sua empresa,
seus filhos com esta revelação do Calvário ao Pentecostes. As 7 ministrações do Cristo ressuscitado, numa evidência, num fortalecimento. Queremos abençoar sua família. Quinta-feira estaremos de volta. Compartilhe com seus amigos. Será uma explosão de cura, de liberação de palavra profética, para que você possa se apegar a esta palavra, pois é a palavra que nos conduz à vitória. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e enviou a sua palavra. Aleluia! Ah, eu amo a palavra. Aleluia! Eu amo a palavra. A palavra está borbulhando no teu coração, meu amado. Uma palavra de destino. É imperdível, você e sua família. Compartilhe com seus amigos, pois a palavra vai gerar cura, libertação, provisão, proteção. Graça para caminharmos debaixo dessa nuvem de glória e de presença, até que do alto vem o Espírito que transforma o deserto em manancial. Amém. Até quinta-feira. Amém. Até quinta-feira. Deus abençoe. Amados, que palavra maravilhosa. Nós abençoamos tua casa, tua família. E queremos que você compartilhe isso com seus amigos. Esteja conosco novamente na quinta-feira, dia 22, onde nós vamos continuar essa ministração profética. E se você foi abençoado, se você quer nos abençoar, a maneira pelo qual você pode fazê-lo, estar orando por nós, compartilhando esse vídeo com os seus amigos na tua rede social e também entrando na nossa loja virtual para comprar os nossos livros, que estamos fazendo uma promoção do Combos para que você seja abençoado. Livros maravilhosos que está aí na tela da sua TV, do seu celular. E outra maneira de você nos abençoar é através de uma oferta. Louvamos a Deus pela atitude de desprendimento pelo qual você está nos abençoando com uma semente. Que Deus possa te recompensar abundantemente. E aí na tua tela, do teu televisor, da sua TV, do seu celular, do seu iPad, você pode ver as nossas contas bancárias e o Pix ou as nossas contas para que você possa fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Toda semente entenda, toda semente é voluntária. Ninguém está obrigando ninguém a semear. Toda semente é uma expressão de gratidão, de adoração, de reconhecimento. Mas toda semente tem um DNA para milagres. E que o milagre seja liberado na tua vida, pois a oferta é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Pai, eu abençoo o coração dos teus filhos, Pai, que estão se desprendendo para liberar uma oferta para esse ministério pelo qual o Senhor nos chamou para fazer exatamente o que estamos fazendo. E eu te louvo por isso de todo o meu coração. Prazer estar com vocês, shalom para todos. Não se esqueça, quinta-feira estamos de volta com a ministração profética nesse tempo oportuno. Viva Cristo, Deus abençoe. Amados do Pai, shalom para todos. A nossa loja virtual está fazendo uma promoção de livros e separamos em combos para que você seja abençoado. E o primeiro combo tem 3 livros maravilhosos: O Encontro com a Presença, Trazendo o Céu na Terra, 100 dias para alcançar um rompimento na sua vida. Segundo combo, Sinais, Prodígios e Maravilhas, O Dragão e o Vírus, O Avivamento da Rua Azusa. Terceiro combo, 7 segredos para um rompimento no seu projeto de vida, Céus Abertos e Vivendo o Sobrenatural, Trazendo o Céu na Terra. O quarto combo, Generais de Oração e o Avivamento da Azusa. E o quinto combo são as nossas escolas em apostila, Curados para Curar, Como Andar no Espírito, Como Desatar o Sobrenatural, Unção de Rompimento e de Aceleração, As Manifestações do Reino, Mergulhados na Presença. Cada combo nesta promoção estamos fazendo por apenas R$50, que você pode adquirir através do nosso site, nossa loja virtual, ou através do número do WhatsApp que está na tela do seu celular, da sua TV.
Deus seja louvado, shalom para todos, Deus abençoe.